Agora, nós leremos 2 textos hoje para uma consideração muito importante para a nossa vida, para a vida da igreja, na face da terra, portanto, é para nós. No Pentateuco, o livro de Moisés, o primeiro legislador, aquele que Deus permitiu escrever, capítulo 6. Este Moisés, servo de Deus, como a Bíblia mesmo assim o proclama, assim o anuncia, assim o intitula, ele escreveu à igreja do Antigo Testamento, ao povo de Deus, na face da terra no Antigo Testamento, nos 5 primeiros livros da Bíblia, aquilo que Deus o revelou. Deuteronômio 6, 1 e 2. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Deixe seu marcador aí. Vamos agora para o último livro do Antigo Testamento. Eu não gosto de chamar de velho. É antigo, porque ele não é velho. A palavra de Deus não envelhece, ela é eterna. Nós vamos viver princípios que estão escritos aqui na eternidade. Malaquias, o último dos profetas menores, aquele que antecedeu, que falou nos últimos dias do Antigo Testamento, último capítulo também, capítulo 4. No capítulo 4, a leitura que farei da palavra de Deus, do versículo 5 e do versículo 6, está escrito assim: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Uma pessoa hoje, ovelha minha, me perguntou assim, logo pela manhã, bem cedinho: pastor, é o fim dos tempos? Eu disse: o coronavírus não, ele é também o fim dos tempos. Mas os últimos dias foram anunciados pela palavra de Deus no Antigo Testamento, e eles começaram com o nascimento de Jesus, e principalmente com estes versículos que lemos, que anunciou o reino de Deus, a presença de Jesus no mundo, através da pessoa do profeta João Batista. Confirma aí, Deus vai falar ao seu coração hoje à noite. Amém? Significa assim seja. Recebe essa bênção aí no seu coração. Deixa eu falar com você. A Bíblia diz, através do Evangelho, dos Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, de que estes 2 versículos estão falando do profeta João Batista. E a Bíblia nos ensina que Deus falou ao mundo pelos profetas até chegar em João Batista. E aqui nós lemos Moisés, que anunciou a vontade de Deus para a igreja do Antigo Testamento. E lemos as últimas palavras que anunciaram o profeta João Batista. Depois, Deus parou aqui no Antigo Testamento com os seus profetas, o que ele tinha que falar ao mundo, e levou cerca de 430 anos para que esses 2 versículos, Malaquias 5 e 6, se cumprissem, e o profeta João Batista, que aqui é chamado de Elias, que antecederia a vinda, o grande dia da ira de Deus, conforme o versículo 5, começou a pregar. E eu quero dizer aos irmãos que a parada do mundo, e talvez a igreja não esteja aberta em alguns lugares, em Oliveira, como eu disse, em algumas outras cidades, Belo Horizonte, Contagem,
Nós temos notícias de cidades do sul de Minas. O templo está aberto parcialmente, não totalmente. Mas Deus parou a igreja. E nós já falamos que Ele parou a igreja para falar conosco sobre a nossa oração, sobre o nosso ir para o quarto. Deus parou para falar conosco a respeito da nossa vida espiritual. Deus parou para falar conosco que nós precisávamos voltar a nossa atenção mais para Ele, para a sua palavra, para a sua vontade. E eu quero dizer a você que um dos motivos pelo qual Deus parou o mundo é a família. A família é um projeto de Deus. A família é o pequeno grupo de Deus, é o primeiro pequeno grupo, o primeiro jeque, para a nossa linguagem Rocha Eterna, que Deus formou no mundo. E o propósito de Deus, primeiro, antes do pecado, ele se manifestou na família. Deus tem um propósito na família, e o propósito de Deus não pode ser frustrado. E nós vimos lá, que quando Deus manda Moisés anunciar a palavra dele ao povo do Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento, ele está falando da família, ele está falando dos pais, dos cônjuges, e está falando dos filhos, ele está falando da família. Ele está falando do propósito dele. Toda vez que Deus retomou em falar ao mundo, depois que fez aliança com Adão, que anunciou a vinda de Jesus Cristo, ele voltou sempre a falar sobre a família. Quando Deus quer abençoar o mundo, ele avisa: eu abençoo o mundo através da família. E agora nós estamos lendo o final do Antigo Testamento e temos pensado na mensagem do profeta João Batista, que anunciou esse tempo de agora, a aliança de agora, a chegada do reino de Deus na pessoa de Jesus, e a Bíblia volta a falar sobre a família. O texto que nós lemos disse que João Batista viria e veio. Jesus disse que este aqui é João Batista. O próprio Jesus comentou com seus discípulos apóstolos que estes dois versículos referiam-se ao profeta João Batista, aqueles dias que ele começou a viver e fundou a igreja. Quero te dizer, aqui então ele voltou a falar que a mensagem dele, que agora vinha ao mundo, para os últimos dias, para os últimos tempos, para o tempo que agora, visivelmente, pelos sinais, nós estamos chegando ao fim. Nós estamos muito próximo do final de todos os tempos, do início da vida na eternidade, do início da vida do povo de Deus, com Ele, com o Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse está escrito que haverá o dia do Senhor, e que este dia, o mundo será novamente de Deus e do seu Cristo, e aqui nós estamos muito perto deste dia. Os sinais nos mostram isso. Nesse momento, o mundo inteiro está prostrado diante da pandemia do coronavírus. O mundo inteiro está tendo oportunidade de ver, de perceber, de sentir que existe um Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, e que a Ele pertence tudo que há no mundo, tudo que há no universo, inclusive a vida do homem. A Ele pertence o dar a vida, o sustentar a vida, o dar também através de Jesus Cristo a vida eterna. E Ele está avisando aqui que esse tempo que estamos terminando, que começava na pessoa do profeta João Batista e na pessoa de Jesus Cristo, que é o rei deste reino de Deus, nesse momento na face da terra, de que ele viria para outra vez abençoar a família. O versículo 6 está dizendo
que o profeta João Batista, com a sua pregação, com o início do reino de Deus, ele converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. E que Deus estava fazendo isso. Por quê? Por causa da igreja, por causa dos que se submeterem a Jesus Cristo. A mensagem de arrependimento pregada pelo profeta João Batista e depois pregada por Jesus Cristo, pelos apóstolos, pela igreja primitiva e que nós anunciamos hoje. A mensagem de João era: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. A mensagem de Jesus foi: arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus, porque o reino de Deus está aqui na terra sobre a minha pessoa. Então, o profeta Malaquias está dizendo que o arrependimento, o coração voltado para Deus, que formou a igreja de Jesus Cristo na face da terra, fez com que Deus não ferisse toda a terra com maldição. E veio sobre a família por causa da misericórdia de Deus. Então eu queria dizer a você que está me ouvindo, se existe uma coisa que Deus quer, de mim, de você, é que a nossa família saia desta pandemia restaurada, restituída, que a nossa família saia na presença de Deus, que a nossa família saia dessa pandemia com o coração voltado para Deus. Deus quer isso na mensagem do seu reino, na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, na mensagem do Novo Testamento, que é para os nossos dias, que é para esse tempo de agora. E eu queria te dizer que hoje é o culto de oração, e que uma oração que eu preciso fazer, que você precisa fazer, é: Deus, restaure a nossa família. Deus, me mostre o que não está certo na minha família. Me mostre a nossa família. Transforme a nossa família. Use esse tempo da pandemia, esse tempo que o Senhor parou o mundo, que o Senhor parou inclusive o templo. A igreja não, mas o templo foi parado para a nossa família ser restaurada, para a nossa família ser abençoada. É tempo de nós voltarmos para dentro de nós mesmos. Assim como já preguei aqui, já anunciei, que era tempo de pensarmos na nossa vida com Deus, na nossa intimidade com Deus. Hoje eu estou te dizendo que é hora de pensar na nossa família e Deus. É hora de pensar se o coração dos pais estão convertidos aos filhos, e se o coração dos filhos estão convertidos aos pais. Quero te lembrar uma coisa: a família, através da qual Deus tem o propósito de abençoar o mundo, está escrito na Bíblia, acabamos de ler agora. Ela está combatida, ela está sofrendo uma guerra, um bombardeio de todos os aspectos desde o Éden. Mas o mundo espiritual, Satanás, o diabo, o inimigo de Deus, das nossas almas, o nosso inimigo, ele não conseguiu destruir a família. A família prevaleceu, a família existe. E deixa eu falar para você, eu tenho dito aqui e vou repetir: Jesus é a solução de Deus para todos os problemas na face da terra, e Jesus é a solução de Deus, a mensagem do Evangelho, a mensagem que João Batista, o profeta, começou a pregar, e que Jesus deu continuidade, que os apóstolos deram continuidade, e que a igreja primitiva deu continuidade, e que nós damos continuidade como igreja de Jesus Cristo, pregando neste mundo, é que Jesus Cristo é a solução para qualquer situação nesse mundo, para qualquer problema, inclusive para a família. Deixa eu falar para você. Recebe isso na sua vida, no seu coração. Não há barreira, não há impedimento, não há circunstância que Deus não possa mudar e abençoar a sua família nesse tempo do isolamento
social. Eu quero falar para você que a Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo disse, que tudo é possível ao que crê. Se você crê, Deus irá abençoar a sua família. É época, queridos. Nós, como crentes em Jesus Cristo, igreja de Jesus Cristo, você que porventura tem dado lugar no seu coração para a palavra de Deus nestes dias, que Deus tem te despertado, que o Espírito Santo tem tido misericórdia de você, e quer livrar a sua alma da condenação eterna, quer salvar a sua vida, seja qual for a forma que Deus tem te atraído para a Bíblia. Eu quero te dizer que Deus quer abençoar a sua família. Eu quero te dizer que a mensagem do Evangelho, ela converte o coração dos pais aos filhos. Ela converte o coração dos filhos aos pais. Ela torna a família abençoada. Ela torna a família uma realidade. Deixa eu falar para você. Deus nos entregou a sua palavra. E você crendo ou não, a sua família tem influência sobre todos os aspectos da sua vida. Deixa eu falar para você. Os seus pais têm influência, segundo a Bíblia ensina, sobre todos os aspectos da sua vida. Deixa eu falar para você. O seu convívio com seus pais e com seus irmãos, com a sua família, tem influência em todos os aspectos da sua vida. Deixa eu te dizer mais. As bênçãos que Deus quer te dar, elas estão relacionadas com a sua família. Não há, aqui está falando sobre nação, e refere-se à nação de Israel. Não há nação forte com famílias fracas. Não há igreja forte com famílias fracas. E nós estamos vivendo um tempo de famílias fracas. Nós estamos vivendo um tempo que os valores de Deus colocados na família, em Gênesis, quando Ele criou o homem, criou a mulher, ordenou o casamento e por causa do casamento instituiu a família e colocou valores dEle, a vontade dEle e princípios dEle na família. Nós temos vivido uma época que historicamente o mundo está composto, as nações no mundo inteiro, com a questão da globalização, com a questão da liberdade de imprensa. Nós temos vivido um mundo de famílias fracas e uma verdade que invadiu a igreja. Temos vivido famílias na igreja fracas, famílias que têm sido vencidas pelos ataques de Satanás, famílias que têm admitido para si, que têm se conformado com a vontade às vezes de leis, com a vontade às vezes social, com a vontade às vezes de pessoas que não têm as suas famílias, que não recebeu os valores da família, que não conhece os valores de Deus que estão escritos na Bíblia Sagrada, que não sabe que Deus tem um propósito na família, e que Jesus tem um propósito na família, e que Jesus quer abençoar a família, e que Jesus quer restaurar a família, e que os problemas que fazem com que as famílias sofram, fiquem enfraquecidas, fiquem esfaceladas, fiquem, mesmo sem a pandemia, ficavam isoladas. Jesus tem poder para restaurar, Jesus tem poder para restituir, Jesus tem poder para religar, Jesus tem poder para ligar, Jesus tem poder para trazer existência ao que não existe, Jesus tem poder para restaurar a família, e para que o mundo seja abençoado através de família, para que o mundo, quando eu digo mundo, eu não me refiro ao cosmos, mas eu me refiro aos homens, porque a Bíblia se refere aos homens, para que o mundo seja constituído de famílias fortes, porque ele será forte, para que o mundo seja constituído de famílias abençoadas, porque o mundo será abençoado, para que a igreja seja constituída de famílias abençoadas, fiéis, unânimes, unidas na presença do Senhor, porque a igreja será abençoada.
talvez estejamos parados com o tempo fechado, para pensar que a igreja de Jesus Cristo que Deus quer, que a igreja de Jesus Cristo que o Senhor Jesus pregou, ensinou, pagou com sua própria vida por ela, a comprou com o preço do seu próprio sangue, que a igreja para a qual Jesus enviou o Espírito Santo, para que Deus reinasse nela através da pessoa bendita do Espírito Santo, para que ela seja o que Deus quer que ela seja, para que nós tenhamos uma igreja que sonhamos que ela exista, que ela se imponha, que ela exerça o seu poder, precisa de que as famílias sejam restauradas. Precisamos que não conformemos com propósitos, princípios, valores de Deus sendo abandonados. Nós não podemos concordar com leis, com personalidades, com pessoas que são líderes, que são hoje gigantes através dos meios de comunicação, e que combatem a família, e que destroem a família, está lutando contra Deus, contra a vontade de Deus, contra o propósito de Deus. E se você se submeter a Deus, apesar de toda esta guerra que começou no Éden, e que hoje continua tão forte contra a família, a sua família será restaurada. A sua família será abençoada. A sua família será protegida por Jesus Cristo. A sua família será liberta do mal por Jesus Cristo. A sua família será liberta destes ataques, protegida desses ataques espirituais, demoníacos, que têm destruído a família na face da terra. E dessa forma alcança a igreja de Jesus Cristo. Vamos caminhar para o término. O assunto é muito grande. Eu prometo voltar ou aqui neste canal com a igreja reunida e dar continuidade. Mas quantos cônjuges sem reconhecer os seus cônjuges existem hoje em dia? Quantos cônjuges que se dizem servos de Deus não têm vivido a forma com a qual Deus determinou na Bíblia para com o seu cônjuge? Quantos pais, a Bíblia aqui não fala de pai ou de mãe, de pais, fala da formação de Deus dada à família no Éden, em Gênesis, na criação do mundo, na criação de todas as coisas. Quantos filhos não estão convertidos aos pais, não vivem em função de ser bênção de Deus para a vida dos seus pais? Quantos pais não vivem em função de ser bênção para a vida dos filhos? Quantos pais não se comunicam com seus filhos? Não sabem onde eles andam, não sabem o que eles fazem. Quantos filhos não dão ouvido aos conselhos dos seus pais? Quantos filhos abandonam os conselhos, mesmo pais, mãe ou pai, ainda que não tenha perto de si os dois, mãe ou pai, dá um conselho, te orienta, mesmo sendo um servo de Deus, você tem deixado essa orientação de lado. Quantos irmãos não se comunicam com outro irmão? Quantos irmãos não têm comunhão com a sua família? Quantas pessoas abandonaram a vontade de Deus na família, para fazer a sua própria vontade, para buscar os seus próprios deleites? Quantas pessoas têm abandonado a vontade de Deus através da palavra manifesta, clara, de abençoar o mundo, de abençoar o mundo através da família, de abençoar as famílias e de que o nome de Deus seja glorificado através da família? Deixa eu falar para você, pais, ou para vocês, pais. Talvez você seja bem-sucedido profissionalmente, tenha bens, tenha dinheiro, fama, ou mesmo
têm sido bravos. É muito comum hoje pai e mãe, todos terem que granjear o pão pela condição financeira que o mundo atravessava e que certamente vai continuar atravessando ou continuar caminhando. Eu não quero aqui dar nenhuma ênfase aos agoreiros, aos que dão notícias ruins, aos que transmitem medo, pavor. A diferença da família não é se houve crise. Se Deus testou o mundo, provou a igreja com o coronavírus. A diferença da vida que está por vir é se Jesus é o centro da sua vida, é o centro da sua família, e se a vontade de Deus será feita por você e pela sua família. Pais, a palavra de Deus é poderosa. Ela quebra o jugo, porque nela está a unção de Deus, e a Bíblia diz que a unção quebra o jugo. É hora de falar da palavra de Deus em casa. Quem sabe é o momento de começar a fazer isso agora, nesse isolamento social, nessa pandemia. Os meios de comunicação estão anunciando entretenimento. Está na moda lives de cantores famosos, de cantores chamados gospel, que ajuntam milhões de pessoas, mas que a tietagem, a idolatria, a mundanismo, ao invés de glorificar o nome do Senhor nosso Deus, ao invés de anunciar a pessoa de Jesus, ao invés de anunciar a proximidade do terrível dia da ira do Senhor, ao invés de anunciar o nome, o ano, o tempo aceitável de Deus para a salvação, simplesmente reúne multidões de seguidores nos meios de comunicação, através dos canais da nossa mídia atual, mas não vemos o nome de Jesus sendo anunciado, não vemos as pessoas sendo alertadas de que aproxima o dia final, e de que a família, de que as pessoas precisam estar na presença de Deus, e precisam ter Jesus Cristo. O diferencial é Jesus. Queria dizer aos pais, passe a ler, chame, convide, mesmo que não leiam junto, mesmo que não gostem. Não há momentos que a televisão domina o seu ambiente, que os celulares dominam todos. Não há. Crie um momento para a leitura da palavra de Deus, para fazer uma oração. Eu acho que, fechando os templos, Deus também tirou algumas das diferenças que poderiam ser alegadas. Dificilmente uma pessoa dirá que não crê em Deus. Leia a palavra de Deus. Convide os seus filhos. E deixa eu falar para você, seu marcador está lá na Bíblia, na sua Bíblia, em Deuteronômio 6. Aí está dizendo no versículo 2, que você, pai, mãe, irmão, você que pertence à família, que você precisa temer ao Senhor teu Deus, versículo 2 do capítulo 6 de Deuteronômio, que você precisa guardar os seus estatutos e mandamentos, porque foram ordenados por Deus, mas que é para ordenar, ensinar, é para fazer saber ao teu filho e aos teus netos, todos os dias da vida, porque isso trará sobre eles a vida eterna. Isso é o prolongamento dos dias, não só dias aqui nesse mundo, que as drogas ceifam muito rápido, que a violência por outras promiscuidades ceifam muito rápido. Não só dará saúde física, não só prolongará os dias da sua família, dos seus entes queridos aqui na terra, como através de Jesus Cristo trará a palavra do Senhor, a vida eterna para estas pessoas.
Então é hora dos avós falar com os netos. Ensinar a eles sobre a vontade de Deus, a pessoa de Jesus, o plano de Deus em Jesus. Ensinar a eles que ainda há tempo. É hora dos filhos falar com os pais. É hora dos netos falar com os avós. É hora de anunciar ao mundo de que Deus está chamando a atenção para si. Muitas vezes nós oramos, e há até corinhos, estou me lembrando de um agora, que nós cantamos assim a Deus: olha para mim. Mas dessa vez Deus está dizendo para você, para mim, está dizendo para o mundo, para a igreja, para a família: olha para mim. É hora de olhar para Deus. É hora de olhar para Deus. É hora de aproximar-se de Deus. É hora de buscarmos a bênção de Deus para a nossa família. É hora de pregar isso. Você não é responsável por gerar fé no coração de quem ainda não crê na sua família. Mas você é responsável por falar da palavra de Deus. Por falar que Deus pode dar essa fé. De que Deus pode mudar as realidades. De que há esperança. Porque você saiba de uma coisa: quem não tem Jesus no seu coração, quem ainda não se rendeu a Deus através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, está vazio, está triste, está sem rumo, está sem esperança, está atordoado, está oprimido. E você deve anunciar a vontade de Deus nesses dias. É tempo de consertar a nossa família. É tempo de restaurar. Nós não podemos abraçar, não. Mas a 1,5 metro de distância, você pode falar. Vamos voltar a falar uns com os outros na família. Vamos voltar a dar atenção. Se tiver muito difícil, comece com um bom dia. Mas depois comece a falar de outras coisas. Mas depois crie ambiente para falar de Deus. Amados, você que me ouve, Deus está dando uma oportunidade às nossas famílias de voltarem a serem famílias, de receberem a sua bênção. A mensagem do Evangelho converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e as famílias se unem. E é aí que celebramos nesse ambiente as maiores vitórias, as maiores alegrias, as maiores realizações. Eu termino pedindo a Deus, te conclamando e pedindo a Deus para que você seja alcançado e que a sua família seja alcançada nesses dias. E que se de repente nós estamos vendo os meios científicos na medicina se moverem e os homens lutarem com a sua habilidade, com a sua condição de ciência, a qualquer momento pode ser anunciado que o coronavírus perdeu a sua força, de que nós estamos livres, ou mesmo se nós tivermos que lidar com o poder dele, se nós tivermos que continuar com higiene, com distância, a palavra de Deus não está distanciada, ela está presente, ela está perto de você, a vontade de Deus está perto de você. Que a nossa família saia restaurada desse tempo de pandemia, desse tempo de crise, porque o Evangelho de Jesus Cristo converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Aproveite esse tempo. Não deixa passar, não. De alguma forma, de algum meio, restaure a comunhão. Restaure a comunicação. Volte. Deus tem um propósito na sua família unida, unânime. Na sua família estando se comunicando, estando em comunhão. Então, enquanto você não pode abraçar, não pode apertar a mão e não deve fazê-lo, vamos respeitar os limites científicos. Vamos obedecer às autoridades, está aqui na Bíblia também. Mas enquanto isso não acontece, use o meio de comunicação, o seu celular, use o seu computador, use a distância que você tem que ficar do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu filho, da sua filha.
e volte a comunicar, e volte a falar, e fale com ele que você o ama, e fala com ele que você precisa dele, e que Deus quer abençoar vocês juntos, unidos, e vocês juntos. A Bíblia chama de família. Deus quer abençoar a família. Está escrito na Escritura Sagrada, a palavra do Deus vivo, que nunca passará. E agora, queridos, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a ação do Espírito Santo, que ensina e capacita a fazer a vontade de Deus, esteja sobre a sua vida, e que seja assim, com todas as famílias, e com a igreja que é a família de Deus em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Nosso próximo encontro, domingo, às 19 horas, em mais um culto ao vivo, um culto online, neste mesmo canal.